Olá a todos, a gente está aqui com o Daniel, a gente vai começar a fazer a leitura do relatório do TEP do mês de junho. Daniel, tudo bem? Nesse mês de junho a gente teve uma série de fatos relevantes comunicado ao mercado e acontecimentos. Conseguimos falar um pouco e vamos começar então pelas locações e depois a gente deixa a questão dos outros prédios por último e vamos começar pelas locações, pelo edifício Passarelli, pode ser? Pode, tudo bom, Bia? Esse foi um mês importante para o fundo, de renegociações, de novas locações. Acho que no Passarela a gente teve uma locação importante de um andar inteiro, ou 6 conjuntos que a gente teve lá para Clube Coworking. E acho que o que é importante ressaltar é que essa locação ela aconteceu há menos de 6 meses da saída do antigo inquilino. Então, com números maiores, né, de locação, a gente conseguiu uma locação a R$ 70, uma carência pequena, né, para os padrões dos últimos meses que a gente teve, são só 4 meses de carência, e reduzindo o Passarelli para uma vacância de 7,32%, que equivale a meio andar do prédio. Não, perfeito. É super importante dizer que esse é o menor índice desde que a gente assumiu o Passarelli, teve a pandemia, né? A gente teve os inquilinos do Passarelli rodaram bem, a gente chegou a ter 32% de vacância, né? Então é bem importante ressaltar isso, que a gente chega a 7,32 no mês de junho. E no São Luís, a Sertrade estendeu o contrato até 2033. Exatamente. Foi um mês de algumas renegociações com alguns dos nossos grandes inquilinos e a Sertrading estendeu o contrato por mais 10 anos, né? Então foi uma extensão importante para o fundo, um inquilino importante. Ele vai trabalhar algumas reformas ali nos conjuntos, né? E também acho que a gente tem que ressaltar que os custos dessas reformas vão ser 100% arcadas pelo inquilino. Isso gerou algumas dúvidas, a gente teve alguns questionamentos quando saiu esse fato relevante. E agora o Torre Sul, a gente teve a decisão da AT&T, que ocupava 3 conjuntos, né? Sim, era um contrato que ele vencia agora no mês de junho, de 3 conjuntos ou um andar e meio, né, ali na Torre Sul. A gente acabou aditando e estendendo o contrato de um andar inteiro e eles acabaram devolvendo o meio andar. Acho que o que ajuda um pouco a gente ali é que o meio andar eles devolveram com mobiliado e com layout, né? A exemplo do que a gente teve lá no Passarelli para esse andar que a gente alugou para o Clube Cowork. Então isso ajuda um pouco o nosso trabalho aqui para reposicionar e relocar esse meio andar que a gente tem mobiliado lá na Torre Sul. E nessas movimentações, até incluindo isso, quando tem um andar já como mobiliado, até o período de carência às vezes acaba sendo menor, né? Exatamente. É super importante dizer que todas as movimentações que aconteceram no mês de junho fez que a gente terminasse o fundo com 8,16% de vacância física, que é o menor índice desde o IPO. Então, assim, é um trabalho que, se a gente for pensar, faz mais de 2 anos que a gente tem trabalhado constantemente, tivemos essa pandemia, essa questão do home office, então a gente conseguiu chegar no 8,16, é super importante. E agora, o fato relevante, que foi um fato relevante que surgiu vários questionamentos, que estão sendo, a gente tem recebido vários e-mails, referente ao contrato de compra e venda do edifício Timbaúba. Essa aquisição foi feita em dezembro de 2020, quando a gente fez a terceira emissão. E agora, em 18 meses depois, a gente tem essa questão. Exatamente. A gente tem condições precedentes, né, para a gente concluir essa venda. Foi feita a aquisição no final de 2020, em dezembro de 2020, a um cap de 8. Na época, o aluguel do prédio era em torno de R$ 75. De lá para cá, a gente está com aluguel a quase R$ 96, um reajuste de mais de 27% nesses 18 meses. E caso a gente consiga superar essas condições precedentes, a gente deve ter um ganho de capital equivalente a 47 centavos por cota. E a pergunta que sempre fazem é
como é que será distribuído esse 0,47 se superada a condição precedente e o que será feito com o recurso adicional do valor da venda? Tá. O valor referente ao ganho de capital que eu comentei agora, a gente deve distribuir ao longo do segundo semestre. A gente ainda não definiu se de forma linear ou a gente pode ter um pouco de distribuição maior em algum mês, mais para o final. A gente ainda está em definição de como vai ser. Tudo depende de quando a gente conseguir concluir a venda, né? Em relação ao recurso remanescente, que não é ganho de capital, a gente tem discutido algumas alternativas, mas acredito que a principal delas seria redução das dívidas, né? A gente ainda está com as nossas dívidas em período de carência de principal durante o ano de 2022, mas em 2023 a gente vai ter obrigações de amortização, então a gente tem tentado estudar as melhores alternativas para o futuro do fundo. É super importante dizer que essa decisão é importante porque a gente sempre considera todas as possibilidades e vê o que é melhor para o cotista e para o fundo, né? E assim, uma decisão de longo prazo que a gente tem que olhar sempre. Outro ponto importante, a gente contratou um formador de mercado. Mais importante ainda é ressaltar que todo o custo do formador de mercado é por conta da gestora, ou seja, não vai gerar nenhum ônus para os cotistas e para o fundo. E, Daniel, por favor, fique à vontade, fazer comentários que você acha importante para esse mês de junho e passar os números, né? Sim, é um mês que a gente tem boas perspectivas. A gente está hoje em negociações avançadas para a gente zerar a vacância desse meio andar do Passarelli, que a gente comentou agora há pouco, e também do nosso andar no São Luís. A gente está bem otimista de conseguir zerar a vacância dos dois ativos. E os números, a gente está hoje com 8,16 de vacância, que eu acho que você tinha comentado já, né? Uma vacância financeira de 13,17%. O rendimento, a gente tem mantido uma estabilidade aí a 50 centavos por cota. E o vault, que é interessante, a gente, com essas últimas negociações, a gente conseguiu, nesse mês, aumentar em 15% o vault para 5,13 anos, além de um yield anualizado de 9,13. Ótimo. E, por fim, a gente está à disposição no que vocês quiserem de informação. A gente tem o nosso e-mail, ri@telos.com.br. Dia 20 de julho, nós vamos fazer uma live para explicar tudo o que foi esse primeiro semestre do TEP e a perspectiva até o final de 2022. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigada, Daniel. Obrigado, Bia.